Então você estudou, se esforçou, se preparou, tudo pronto, você ia começar a trabalhar. E aí você se deu conta que talvez isso não seja o suficiente, porque na verdade o emprego mudou e talvez você tenha virado inempregável. Vem comigo que eu vou te explicar um pouco mais sobre esse tema. Queria falar sobre um post da Daniela Kleinman. A Daniela Kleinman ela é uma futurista e ela faz diversos posts entendendo tendências do nosso mercado de trabalho ao longo dos anos, como isso vai se comportar no futuro e ela faz um paralelo com a realidade de hoje. Muito interessante. Ela fez um conteúdo muito legal, que é esse conteúdo aqui, ó. Os inempregáveis. Vamos dar uma olhada nele. Mas antes, deixa eu só me apresentar. Esse sou eu. Eu sou gerente de uma multinacional e eu tô aqui para fazer com que você não seja um inempregável também. Então vamos lá. Inempregáveis. Seria esse o fim da fórmula mágica? Estude, trabalhe, igual a conquiste. Quando estudar e se esforçar já não são mais garantia de levar a lugar algum. O colapso da promessa. A lógica que sustentou as gerações anteriores ruiu. Jovens do mundo todo hoje enfrentam um paradoxo brutal. Eles fazem faculdade, acumulam formações, inclusive internacionais, mas acabam esbarrando em uma realidade dura. As vagas são escassas, os salários não acompanham a inflação e o custo de vida está nas alturas. A promessa de recompensa após o esforço fica cada vez mais distante. Isso é muito real, porque assim, de fato, se você se formar hoje com um salário de entrada no mercado, dificilmente você consegue, enfim, manter uma casa. É bem complexo essas e ainda mais se você for numa grande cidade e tal, enfim, bem complexo. O basta se dedicar virou um meme entre millennials e Gen Z. Uma pesquisa global revelou, a maioria das pessoas já não acredita que se esforçar leva a algum lugar. No ZEUA, Alemanha e França, a confiança na mobilidade social atingiu os níveis mais baixos da história. É, e de fato, eu entendo que isso aqui, cara, só vai piorar, assim, se você não conseguir vender o seu trabalho bem e se aprimorar nos seus set skills para que você conquiste o seu espaço no mercado de trabalho, é só pior. Aquele negócio de você fazer uma boa faculdade, fazer uma engenharia da vida, virar um engenheiro em algum lugar e só deixar a vida te levar, isso não existe mais. Acho muito pouco provável. Inclusive para medicina, enfim, qualquer formação hoje em dia. Se você não entende um caminho que você vai fazer depois daquela formação, pouquíssimo provável que você vai conseguir conquistar alguma coisa. Eles não querem depender dos pais, mas não conseguem conquistar sozinhos. 7 em cada 10 jovens espanhóis de 25 a 34 anos ainda moram com os pais. No Brasil, 62% dos jovens acreditam que adquirir um imóvel está mais difícil do que para as gerações anteriores. No ZEUA, 22% da geração Z está comprando imóveis com os irmãos para conseguir sair da casa dos pais. Pô, pesado esse negócio de comprar imóvel com o irmão, hein? Mas, cara, isso aqui, assim, né, não é muito segredo pra ninguém, né? Todo mundo tem aquela história do meme lá do seu pai ou de algum conhecido seu que deu um carro, comprou uma barulho na praia. Deu um carro, comprou 3 terrenos que viraram uma casa gigantesca que não sei o quê. Isso não existe mais, assim. O custo de vida tá muito caro mesmo. Vamos continuar no post da Daniela. Jing é doutor em biologia e mestre em biodiversidade e formado pelas universidades de Oxford, Beijing, NTU e Tsinghua. Após muitas entrevistas de emprego sem retorno ou com recusas, hoje ele pedala por Singapura como entregador de comida. Pô, peraí, né? Aí a nossa amiga também pegou fonte, The Times of India. A situação de Jin reflete uma tendência global crescente de subemprego entre pessoas super qualificadas. Eu uma vez peguei um Uber de um cara que era engenheiro, cara. Tipo assim, o cara era engenheiro, trabalhava numa empresa gigante, foi desligado, o cara começou a fazer Uber pra ganhar uma grana e se ocupar. Não acho demérito nenhum. Só que isso aqui, claramente a história do Ding aí tem alguma coisa errada, assim. Tudo bem, biologia e biodiversidade talvez não sejam as profissões que mais têm quórum para você ter, né, entrada no mercado. Mas mesmo assim, cara, né, é raro. Mas eu entendo o sensacionalismo aqui. Na China, uma onda de escritórios falsos se espalha pelas grandes cidades. Em 2023, o desemprego jovem urbano na China ultrapassou 21%. Jovens pagam para sentar o dia inteiro fingindo que têm emprego. Não por vaidade, mas por vergonha e medo de decepcionar os pais. Cara, isso aqui, papo de maluco, tá?
Você tá maluco. Eu não consigo nem imaginar isso aqui no Brasil, assim. Uma pessoa fingir que tá trabalhando só pra não decepcionar o pai. Mas tudo bem que na China, na Ásia como um todo, existe essa cultura mais meritocrática, por assim dizer, que os pais investem pra você ter um bom estudo, pra que você consiga ter uma boa faculdade, pra que você comece a trabalhar. E aí chega na hora lá, descobre que você talvez não esteja pronto pra isso. Cara, esse número de 21% de desemprego jovem urbano é assustador, tá? Olha só que interessante isso aqui. E aí, aquele dado ele se reflete nesse aqui. Então, o desemprego entre jovens atinge quase 15%, 14,9%, e preocupa os pais da geração Z. Números divulgados pelo IBGE mostram que essa faixa etária lidera o desemprego no Brasil, que continua morando com a família. Então, assim, aqui mostra que, obviamente, com uma taxa de desemprego alta, é muito difícil você querer sair da casa dos seus pais, tal. E olha só, segundo o IBGE, 14,9% dos jovens entre 18 e 24 anos estavam desempregados, mais do que o dobro da média nacional, que é de 7%. Ou seja, o desemprego jovem ele é mais do que o dobro da média nacional. Mas, para mim, isso aqui é mais alarmante pelo seguinte: você se formam lá 40 pessoas com você. Se você fizer um recorte daquelas 40 pessoas, significa que daquelas 40 pessoas, 5 não vai conseguir emprego logo de começo. Loucura pensar que você investiu 4 anos, 5 anos da sua vida, fez faculdade pública, estudou, se esforçou e não vai ter emprego. Loucura, cara. Loucura mesmo. Vamos voltar para Daniela. Para muitos jovens, o caminho tradicional perdeu valor, não só porque está mais difícil, mas porque não faz mais sentido. Os mais privilegiados conseguem adiar, os demais investem em novos jeitos de existir. Vai se desenhando o futuro do trabalho. É interessante isso aqui porque eu enxergo que o trabalho em si não vai mais você entrar numa carreira e fazer, enfim, ficar 30 anos na mesma empresa fazendo carreira e tal. Eu acho que vai virar algo do tipo job, entendeu? Você sabe fazer o quê? Ah, você é bom em fazer isso. Então, beleza. Então, aquela empresa está precisando de uma pessoa que é boa o suficiente para fazer isso. Ela vai te contratar. Depois, aquela outra empresa está precisando disso. Você vai para lá. E assim vai indo. Eu entendo que vai caminhar muito mais para isso, né? Vamos ver o que ela vai falar aqui. Não será mais sobre buscar um trabalho, mas sim sobre ganhar dinheiro. O trabalho formal não vai mais ser a única forma de ganhar dinheiro, de ser bem-sucedido e de conquistar. Afinal, é possível fazer dinheiro e muito com conteúdo, cripto, apostas, game, investimentos, mas o mercado tradicional ainda questiona os méritos das conquistas vindas dessas atividades. Não é sobre economia informal, e é bem mais profunda, é sobre questionar o que é a informalidade e sobre uma mudança radical no significado do trabalho. É, é um pouco disso, na real, assim, se você para pensar, é interessante isso aqui, porque tem uma história interessante que tem um youtuber, o Resende Evil, vou botar a fotinha dele aqui, ele ganhou dinheiro e notoriedade fazendo Minecraft. Aí, olha só o que ele foi fazendo, né? Ele começou a abrir a cabeça dele. Ele criou uma escola de programação para crianças, chama Happy Code. E aí o dono da escola que minha esposa trabalha, aí entrou como sócio nessa Happy Code. E aí minha esposa foi participar do evento de inauguração, tal. É assustador, assim, tipo, ver o Resende em pessoa, assim, porque o cara tem muito dinheiro, mas muito dinheiro. E o cara ganhou dinheiro fazendo um vídeo no YouTube falando sobre Minecraft. Isso faz o cara ser menos competente do que eu, por exemplo, que tem uma carreira normal? Não. Faz o cara ser diferente. E a gente tem que aprender a lidar com essas coisas. Só que tem gente que de fato não pega bem com isso, assim. O cara ter muito dinheiro, a ponto do cara conseguir comprar um prédio comercial, se ele quiser, para fazer os escritórios dele. Tem gente que simplesmente não gosta. O cara prefere ainda um cara que, pô, cresceu de baixo, foi fazendo as coisas, foi evoluindo e tal. Então, eu acho que isso aqui tem que ser uma mudança como sociedade. Primeiro a gente aceita essa nova forma de ganhar dinheiro, né? Depois a gente começa a respeitar e depois a gente começa a entender onde isso vai nos levar. Talvez o ponto dela aqui seja um pouco exagerado, né? Mas eu ainda acredito nas carreiras assim mais tradicionais, só que é um fato. As carreiras novas, elas vieram para ficar. Talvez eles sejam considerados inempregáveis, justamente porque o futuro não é sobre ter emprego, mas se reinventar todos os dias para se adaptar às constantes transformações sociais e tecnológicas. E assim vai se criando uma nova fórmula mágica. É que ela fala que o conteúdo não foi feito por IA e tal, mas é legal mesmo. Cara, eu sempre acho muito legal os conteúdos da Daniela,
Só que tem que tomar um certo cuidado, assim, sabe, porque, assim, dá a entender que se você vê isso aqui, você vai dizer: "Meu Deus, vou sair da minha faculdade agora, comprar uma webcam, virar streamer e começar a fazer vídeo". Não é bem assim também, eu ainda acredito muito nas carreiras tradicionais e acho que elas de fato existem e vão existir sempre. A questão é que, assim, se você tá vendo a evolução da IA, tá vendo a evolução de um monte de coisa, não dá pra simplesmente você achar que você vai ser igual o nosso amigo Ding ali, um biomédico e vai estudar e vai falar: "Não, eu vou ser biomedicina, vou cuidar de lobo-leão marinho". Tá bom, amigo, mas assim, quantas pessoas existem no mundo que conseguem sustentar uma família com esse tipo de trabalho? Então, eu acho que a pesquisa hoje em dia, a pesquisa do mercado de trabalho, ela tem que ser um pouco mais densa. Você tem que olhar um pouco mais, tem que ir além, tem que ir um level a mais. Você tem que entender o que que aquela pessoa faz hoje, o que aquela pessoa vai fazer amanhã e o que aquela pessoa vai estar fazendo daqui a 10 anos. Projeto o mercado de trabalho. Por exemplo, eu estava esses dias pensando, né, aqui em casa, eu li uma frase que eu concordo muito. Tudo é programação. Se você parar pra pensar, há 20 anos atrás, não tinha programação no seu micro-ondas, por exemplo. Hoje tem. Seu micro-ondas tem um visorzinho lá que tem algumas coisas e tal. Não tinha programação no seu fogão. Hoje tem. Então, assim, a programação ela foi entrando em áreas do mundo que não existia. Só que aí agora cabe a você. Você vai estudar programação ou você vai ficar contra a programação? Nada contra, tá? Enfim, gente, eu acho que tem mercado pra muita coisa. Quando eu passei na empresa que eu tô trabalhando, a Johnson Johnson, meu avô me ligou e falou assim: "Parabéns, a partir de hoje você nunca mais vai fazer um currículo na sua vida. Você não precisa mais disso". Eu achei curioso essa frase e é de fato interessante. E aquilo me marcou muito, porque eu fiquei refletindo e eu cheguei a uma conclusão. Durante décadas, né, o emprego ele foi o centro da vida adulta. Ele estruturava a sua rotina, o seu status social e até o seu plano de aposentadoria. Tinha muita coisa que você fazia porque você tinha um emprego, ou para ter um emprego. A escola te preparava para o emprego, a faculdade te preparava para o emprego, o cursinho para você poder entrar na faculdade para te preparar para aquele determinado emprego. E a partir daquele momento, todo o resto da sua vida se resolvia. O que está surgindo hoje em dia não é mais uma forma onde o emprego é o centro da vida, mas na verdade é uma nova forma de trabalhar. É um trabalho muito mais, não mais sobre o que te preparou até chegar aqui, ou sobre o seu currículo, mas é sim sobre o que você faz, sobre as suas entregas, sobre o que você sabe fazer. Essa é a minha leitura do dia de hoje. Porque hoje, assim, o crachá, ele meio que perdeu espaço para o seu portfólio, porque você já fez, para como você consegue contar a sua história. E eu acho que, assim, quem continuar pensando em emprego e insistindo em seguir um mapa antigo, claramente está fadado a um fracasso. Vou dar um exemplo novo do meu amigo Ding aqui, do Leão do Lobo Marinho. Cara, é muito difícil você conseguir um emprego assim. Agora, se ele já for um cara expert nessa área, aí talvez as coisas mudem. E aí vai, para você ser expert, você precisa de experiência. Como é que você ganha experiência? E aí, meu amigo, é o que eu falo, você precisa ter um plano. Analisa o seu mercado, pensa sempre daqui, cabeça de longo prazo. Se projeta daqui a 10 anos, fala assim, tá bom, em 10 anos o meu mercado vai estar aqui. Para eu estar aqui também, eu preciso estudar isso, 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 eu preciso conseguir fazer isso, fazer aquilo, entregar. E é isso, no fim do dia, todo esse post, toda essa minha conversa com você se resume a você precisa ter um plano.